Projeto de estradas, aula número 7, superelevação nas curvas. Nos ensina a física que todo objeto que faz uma trajetória não linear, ele sofre a ação de uma força centrípeta, sem a qual ele retomaria a trajetória linear. O mesmo fenômeno, logicamente, ocorre com os veículos que fazem uma curva numa rodovia. Os veículos sofrem a ação de uma força que tende a empurrar este veículo para fora da estrada. E a melhor maneira de se combater esta força centrípeta é inclinar a pista de rolamento para dentro, ajudando a equilibrar o veículo nas curvas. Esta inclinação da pista nas curvas é que se chama de superelevação. Uns casos extremos, curiosos de superelevação são encontrados na bibliografia. Por exemplo, o famoso Autódromo de Monza, que foi o mais importante no mundo de 22 a 69, tinha uma das curvas, a maior delas, a curva norte, uma inclinação de 43 graus, ou seja, quase 100%, 93% de inclinação. Outra pista muito famosa é a pista de Daytona, onde ocorrem as corridas de NASCAR. Ela tem uma inclinação de 31 graus, ou seja, 60% de inclinação para estabilidade dos veículos. Mas vamos ao caso real de rodovia. Vamos analisar 4 aspectos: a dinâmica dos veículos nas curvas, dos valores limites da superelevação, raio mínimo de curva e a determinação da superelevação de projeto. Vamos partir de uma primeira hipótese de uma pista horizontal. Um veículo fazendo uma trajetória circular numa pista horizontal. Ele então estará sujeito às forças centrípeta, ao seu peso P e à força de atrito A, imaginando então distribuída em cada par de roda, dianteiro e traseiro, chamando de A a força de atrito em cada par de pneu. Vamos admitir que o centro de gravidade do veículo esteja a uma altura h e a largura entre as rodas seja igual a B. A força centrípeta, dada pela física, é igual a mv2 sobre R. A força de atrito será igual a metade do peso vezes o coeficiente de atrito transversal entre o pneu e o pavimento. Cada componente A será igual a metade do peso vezes o coeficiente de atrito transversal. Para que não haja deslizamento do veículo, para que ele não deslize, ele não derrape, a força centrípeta deve ser menor do que 2 vezes a força de atrito, já que só a força de atrito é que estará equilibrando o veículo. Ou seja, mv2 sobre R tem que ser menor do que mg vezes o coeficiente de atrito transversal. Ou seja, V2 sobre R tem que ser menor do que G vezes Ft, já que o M simplifica dos dois lados. O outro risco é de haver tombamento. Então, para que não haja tombamento, vamos calcular o somatório de momentos em relação à roda externa. Então, o ponto P, situado na roda externa, e para que não haja tombamento, o somatório de momento em relação ao sentido do ponteiro dos relógios tem que ser positivo. Então, admitindo como positivo o sentido dos ponteiros do relógio, o somatório de momentos tem que dar positivo. Dessa forma, a força P vezes B sobre 2, a força P vezes B sobre 2, menos a força centrípeta é instabilizante, Fc vezes H, a altura do centro de gravidade, tem que ser maior do que 0. Substituindo os valores de P e Fc, fica mg vezes B sobre 2, tem que ser maior do que mv2 sobre R vezes H. Mais uma vez, M simplifica dos dois lados, obtém-se então que V2 sobre R deve ser menor do que BG sobre 2H.
Isso para a pista horizontal. Em resumo, para que não haja deslizamento, a relação V2 sobre R deve ser menor do que G vezes FT. E para que não haja tombamento, V2 sobre R deve ser menor do que BG sobre 2H. Uns comentários interessantes é que, primeiro, as condições de estabilidade são independentes do peso do veículo. Então, o peso do veículo não influi nas suas condições de estabilidade, já que a massa aparece nos dois lados e ela é simplificada. Outra observação é que, para uma dada velocidade, tem que existir um raio mínimo para atender às condições de estabilidade. Dada uma velocidade, dado um B, dado um G e dado um H, o raio tem que ser maior do que um determinado valor. Então, essa expressão demonstra que, para garantir a estabilidade, tem que existir um raio mínimo na curva. É importante observar o que está constando no item C é que o que está sendo feito é uma análise simplificada. Está se admitindo o veículo como um corpo rígido, sem suspensões, sem molas, sem amortecedores, não há deformação de pneu, nem ação do vento, etc. É uma análise simplificada, mas bastante útil como uma apreciação inicial. Vamos à segunda hipótese da pista inclinada. Então, admitindo-se então a pista inclinada com um determinado valor de superelevação, vamos calcular a estabilidade do veículo nessa curva. Como visto, a força centrípeta é igual a mv2 sobre R. M é o peso dividido por G, e para nós homogeneizarmos as unidades, uma vez que normalmente a velocidade está em quilômetro por hora e G em metro por segundo ao quadrado, vamos transformar a velocidade em quilômetro por hora para metro por segundo. Então, como aqui está ao quadrado, então fica a velocidade igual a 10 ao cubo metros por segundo por 3.600 segundos. Então, 10 à terceira metro e 3.600 segundos, ou seja, basta, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então, como aqui está ao quadrado, V2 dividido por 3,6 ao quadrado vezes R. Multiplicando pelo G, obtém-se uma forma mais simplificada, que a força centrípeta é igual a PV2 sobre 127,138 de R. Pois bem, para que não haja deslizamento, vamos fazer o somatório de forças em relação ao eixo paralelo à pista. Então, nós teremos que Fc cosseno do alfa é a única força instabilizante, no sentido para a direita, Fc cosseno alfa, tem que ser menor do que a componente de peso, P seno alfa, mais a componente do atrito. O atrito é calculado como sendo P cosseno alfa, a componente de P cosseno alfa, mais a componente da força centrípeta, Fc seno de alfa, vezes o coeficiente de atrito. Então, a força de atrito é igual a P cosseno alfa mais Fc seno alfa, vezes o coeficiente de atrito transversal. Então, para que não haja deslizamento, há necessidade de atender a essa desigualdade. Dividindo-se essa equação por cosseno alfa, obtém-se uma forma mais enxuta. Fc tem que ser menor do que P tangente alfa mais P vezes Ft mais Fc tangente de alfa Ft. Substituindo o valor de Fc dado aqui pela equação número 1 nesta equação, então substituindo-se a equação 1 nesta equação, fica então que PV2 sobre 127,138R tem que ser menor do que P tangente de alfa mais P vezes Ft mais, aqui aparece de novo o Fc, PV2 tangente de alfa Ft dividido por 127,138 de R. Dividindo essa equação por P, ele vai então desaparecer, já que ele aparece em todos os termos da equação,
fica V2 sobre 128,138R, que multiplica 1 menos tangente de alfa FT, menor do que tangente de alfa mais FT. Explicitando o valor de V2, V2 tem que ser menor do que 127,138R, que multiplica este fator aqui. Extraindo a raiz quadrada, obtemos que a velocidade tem que ser menor do que 11,276 vezes esse radical. Então, para que não haja tombamento, a velocidade do veículo tem que ser menor do que este valor, conhecidas tangente de alfa, a superelevação, o coeficiente de atrito e o raio da curva. Pois bem, dessa equação, nós podemos, caso seja de interesse, tirar o valor do raio. Então, nessa equação, tirando o valor do raio, obtém-se esta equação aqui. O raio tem que ser maior do que 1 menos ft tangente de alfa, dividido por ft mais tangente de alfa, que multiplica v ao quadrado sobre 127,138. Conhecendo-se o coeficiente de atrito, a superelevação e a velocidade, pode-se calcular o valor do raio mínimo da curva para não haver tombamento. Nesta mesma equação, se nós explicitarmos o valor da superelevação, tangente de alfa, obtemos esta equação aqui. Então, é a mesma equação expressa de 3 formas diferentes. Ou em função da velocidade, ou em função do raio, ou em função da tangente de alfa. Para que não haja tombamento, agora, vamos admitir, para que não haja tombamento, que se houvesse, o tombamento seria em torno do ponto P, que seria a roda externa da curva. Então, vamos admitir, para que não haja tombamento, o somatório de momentos em relação ao ponto P tem que ser positivo e imaginando, admitindo o sentido contrário ao ponteiro dos relógios como positivo. Então, para que não haja tombamento, o momento em relação ao sentido contrário dos relógios, em relação ao ponto P, tem que ser positivo. Fazendo-se, então, o momento em relação ao ponto P, as forças instabilizantes ou estabilizantes, Fc seno alfa vezes B sobre 2, então Fc seno alfa vezes B sobre 2, mais o P seno alfa vezes H, o P seno alfa vezes H, que é a altura do centro de gravidade, mais o P cosseno alfa vezes B sobre 2, então a componente de peso projetada no eixo perpendicular, P cosseno alfa vezes B sobre 2, menos, agora sim, a força instabilizante, é o Fc cosseno alfa vezes H. Então, a única força em sentido negativo, instabilizante, é o Fc cosseno alfa vezes H. Dessa equação, fazendo-se o mesmo tratamento, substituindo-se Fc por PV2 sobre 127,138R, então substituindo nessa equação o valor de Fc pela equação 1, já conhecido, e tirando-se o valor de V, obtém-se essa equação aqui. Ou, se nós quisermos calcular o valor do raio, explicitando o valor do raio, obtém-se esta equação. Ou, ainda, se nós quisermos calcular o valor da superelevação, obtém-se esta equação aqui. Então, são 3 apresentações diferentes para a mesma equação. Em resumo, vamos observar agora a expressão do raio para as duas condições, a condição de não deslizamento e a condição de não tombamento. Nós deduzimos, então, que para que não haja deslizamento, o raio da curva tem que ser igual a esta equação. E para que não haja tombamento, o raio da curva tem que ser igual a esta equação. Se nós admitirmos a pista horizontal, tangente de alfa igual a 0, pista horizontal, esta primeira equação se resume a v ao quadrado sobre 128,138 de ft,
E esta segunda equação, para a tangente de α igual a zero, se resume a esta equação aqui, hv ao quadrado sobre 63,569 de b. 63,569 é a metade, né? Aqui estaria b sobre 2, então por isso que dá a metade de 127,138. Observando-se essas duas equações, conclui-se que, primeiro, nos veículos modernos, nos veículos atuais, o centro de gravidade dele é baixo. Ou seja, o centro de gravidade dele é menor do que a largura entre as rodas. A largura entre as rodas dos veículos atuais é da ordem de 2 metros, Ora, o centro de gravidade dos veículos atuais é muito inferior a 2 metros, é bem mais baixo. Outra observação é que o coeficiente de atrito transversal entre o pneu e o pavimento é um valor menor do que 0,5, bem menor, na verdade, mas vamos admitir, para efeito de comparação, um valor limite de 0,5. Ora, se o valor de FT fosse meio, e ele é muito menor, se ele fosse meio, então nós teríamos essa equação aqui, V2 sobre 63,569, se ele fosse meio. E como B é menor do que H, ou como B é maior do que H, este valor de R2 será sempre menor do que R1. O valor de R2 será sempre menor do que R1. Ou seja, a condição de não deslizamento é mais rigorosa do que a condição de não deslizamento. Isso significa que um veículo que entre na curva com excesso de velocidade, ele corre o risco de deslizar antes de tombar. Então, o risco maior é o de deslizamento ou derrapamento, vulgarmente chamado. Esta conclusão é muito importante porque, a partir de agora, o que vai nos interessar é a equação da condição de não deslizamento, que é a condição mais rigorosa do que o tombamento. O Manual de Projeto de Rodovias da ASTO, chamado de Green Book 2018, que é a última versão, apresenta valores experimentais do coeficiente de atrito transversal, FT. Então, em função da velocidade, quanto maior a velocidade, menor o coeficiente de atrito transversal. O Manual Brasileiro do DENIT, de Projeto de Rodovias, recomenda que se use os seguintes valores de coeficiente de atrito transversal. Em função da velocidade, o coeficiente de atrito transversal. Então, por exemplo, para uma velocidade de 80 km por hora, ele recomenda utilizar um coeficiente de atrito de 0,14, que está bem compatível. Olha, o nosso manual é de 99 e esse manual da ASTO é de 2018. Então, para 80 km, 0,14. Está bem compatível com o da ASTO, 80 km por hora, um FT de 0,14. Então, o nosso manual está com valores bem compatíveis com a literatura internacional. Lembrando que esse coeficiente de atrito admite que os pneus estejam novos e que o pavimento esteja em bom estado, molhado. Quer dizer, uma condição desfavorável em termos de atrito. Pista molhada, no entanto, o pavimento em bom estado e os pneus novos. Então, em função da velocidade, o coeficiente de atrito, reparem que varia de 0,20 para a menor velocidade de todas, 30 km por hora, e 0,11 para 120. Então, realmente, os valores são muito inferiores a 0,5, variam de 0,20 a 0,11. Vamos a algumas recomendações legais. Primeiro, a superelevação ela é bem favorável à estabilidade dos veículos. No entanto, não se pode usar em projeto superelevações muito elevadas, porque senão a gente estaria impondo uma condição desfavorável aos caminhões, por exemplo,
que trafegam a baixa velocidade. Então, exagerar na superelevação, os caminhões pesados, eles teriam um efeito até o contrário, porque a tendência, o desequilíbrio seria para o interior da curva, e também seria muito desconfortável pistas muito inclinadas. Imaginemos a situação em que a cada curva tivéssemos uma superelevação, ora por um lado, ora para o outro, muito elevada. Seria tremendamente desconfortável para os passageiros dos veículos de passeio. Assim, há um consenso internacional de todas as normas que não se deve usar superelevação acima de 12%. Então, rodovia nenhuma no mundo usa superelevação superior a 12%, pelos motivos apresentados anteriormente. O nosso manual de projeto do DENIT, isso nós já vimos, esses valores, diz que para rodovias classe 0 e classe 1, a superelevação máxima é de 10%. E para as demais classes de rodovia, a superelevação máxima é de 8%. E ele mostra uma observação que, excepcionalmente, em locais perigosos já existentes, então, em locais onde tem acontecido muitos acidentes, em pontos, os chamados pontos negros das rodovias, então, excepcionalmente, pode-se aumentar essa superelevação a até 12%, em caráter excepcional, para melhorar a estabilidade dos veículos. Mas rodovias novas devem obedecer a esses limites de 10% ou 8% em função da classe. Ora, então a condição de não deslizamento, que foi aquela equação que nós deduzimos, a condição de não deslizamento permite calcular o raio mínimo das curvas. Se nós conhecemos o valor da superelevação máxima, do coeficiente de atrito, então nós podemos calcular o raio em função da velocidade, uma vez que ft e tangente de alfa são conhecidos. Simplificando esta expressão, essa equação, uma vez que o produto ft vezes tangente de alfa é um número muito pequeno. Ora, ft é 0, alguma coisa, tangente de alfa também 0, alguma coisa, 0, alguma coisa vezes 0, alguma coisa, em presença de velocidade e raio, esse produto é desprezível. Então, desprezando nessa equação o produto ft vezes tangente de alfa, chega-se a essa equação um pouquinho mais enxuta, onde o raio mínimo tem que ser maior do que v ao quadrado, sobre 127,138R, que multiplica ft e tangente de alfa. Agora sim, para cada valor de tangente de alfa, para cada velocidade, sabendo-se o coeficiente de atrito, nós podemos calcular o raio mínimo, que são aqueles valores tabelados que nós vimos na segunda aula. E eu falei que nós íamos demonstrar da onde saíram aqueles valores de raio mínimo. Dessa forma, para cada velocidade, para cada superelevação máxima, existe uma tabela de valores mínimos, que são valores arredondados para mais, obtidos através dessa equação. Essa tabela é do manual, e que consta, logicamente, no nosso formulário da disciplina, mostrando da onde saíram esses valores de raio mínimo. Exatamente dessa expressão de não deslizamento. Como determinar a superelevação do projeto? O nosso manual de projeto geométrico diz o seguinte: se a curva tiver um raio muito grande, a superelevação é dispensável. E o que é este raio grande que ele chama? Os valores dos raios a partir dos quais se dispensa a superelevação são dados nessa tabela. Então, por exemplo, para uma rodovia com velocidade 80 km por hora, se o raio da curva for superior a 3.200 metros, a superelevação é dispensável. Mas atenção, quando se fala em dispensável, significa que a superelevação mínima é de 2%. Ora, uma pista normal em tangente, ela tem inclinação transversal de 2% para cada lado, por razões de drenagem.
Se o raio for superior a esse valor da tabela, a superelevação tem que ser mínima. A mínima significa que a pista externa tem que elevar até ficar com a mesma inclinação da pista interna. Então, imaginando que este veículo esteja fazendo uma curva de raio muito grande, então a superelevação será dispensável. No entanto, a pista tem que se elevar até igualar a inclinação da pista interna da curva. Então, sempre haverá esta superelevação mínima. Sempre haverá, independente do raio. Este é o valor da superelevação mínima. Vamos ver como se calcula a superelevação para uma curva de raio qualquer. Nós vimos, então, que para um raio igual ao raio mínimo, a superelevação é máxima. E para um raio extremamente grande, a superelevação será de 2%. A pergunta, então, é: e para um raio maior do que o raio mínimo, mas menor do que o que dispensa a superelevação? Então, para calcular este valor da superelevação, vamos nos lembrar da nossa figurinha, que para um arco de 20 metros, o ângulo central é G20, ou seja, o desenvolvimento é igual ao ângulo central sobre 180 vezes π vezes r. Para um arco de 20 metros, o ângulo central é o G20, dividido por 180 vezes π vezes r, ou seja, o raio é igual a 3.600 dividido por π vezes o G20. Vamos chamar esta equação de 1. Por outro lado, a condição de não deslizamento nos dá esta equação número 2. Igualando essas duas equações, nós obtemos que, tirando o valor de tangente de alfa, nós obtemos que V2 vezes π vezes o G20 dividido por 127,138 vezes 3.600 menos Ft. Ora, V é uma constante, π é uma constante, então este coeficiente aqui é uma constante que nós vamos chamar de K. Logo, a tangente de alfa é linear com o G20. É uma função linear do G20, já que o Ft é uma constante. Então, o gráfico de tangente de alfa em função do G20 seria algo desse tipo. O gráfico tangente de alfa com o G20 da curva. Vamos aos critérios internacionalmente usados. Primeiro critério seria desprezar a força de atrito. Então, combater integralmente ou equilibrar o veículo na curva única e exclusivamente com a superelevação. Desprezar a contribuição do atrito. Ora, isso significa, se Ft fosse igual a 0, significa deslocar esta reta aqui para ela começar na origem. Então, Ft igual a 0 seria esta reta igual a 1. Então, entra-se com o G20 e tiraria-se o tangente de alfa. Então, seria simplesmente considerar este primeiro trecho deste gráfico. Então, seria uma condição extrema de desprezar o atrito. Outro critério usado por outros departamentos seria não admitir a velocidade diretriz, mas admitir uma velocidade menor do que a velocidade diretriz, considerando que nem todos os veículos trafegam com a velocidade diretriz. Então, seria admitir não esta reta Ft igual a 0, mas uma outra reta em azul, com uma velocidade menor do que a velocidade diretriz. Com isso, as superelevações seriam um pouco menor. Um terceiro critério seria adotar um valor da diagonal do paralelogramo. Diga-se de passagem que esse é um critério usado pelo DR de São Paulo, as rodovias paulistas. O DR de São Paulo usa esse critério, ou seja, uma reta diagonal entre o Ft igual a 0 e o Ft máximo da norma. Então, calcularia a superelevação da curva em função do G20 com a diagonal desse paralelogramo. E, por último, um critério da ASTO, que é seguido pelo manual do DENIT. A ASTO recomenda usar uma variação não linear.
não linear, e não a diagonal simplesmente. E essa não linearidade seria dada por esta equação aqui, onde tangente de alfa para uma dada curva, que eu quero calcular, seria igual a tangente de alfa máxima, dividida, que multiplica 2 vezes o raio mínimo pelo raio da curva, menos raio mínimo ao quadrado sobre o raio da curva ao quadrado. Este critério é um critério muito elogiado por privilegiar a segurança e o conforto, que é exatamente esta equação que é usada no manual brasileiro. O manual do DENIT, ele apresenta, além desta equação, ele apresenta também um gráfico, caso alguém queira fazer a determinação gráfica. Existe um gráfico para cada valor de superelevação máxima. Então, por exemplo, este é o gráfico para superelevação máxima de 10%. Existe um outro gráfico para 8% e existe um outro gráfico para 12%. Então, para este gráfico, para superelevação máxima de 12%, por exemplo, entrando com um raio de 2.000 metros e uma velocidade diretriz de 100 km por hora, nós tiraríamos a superelevação de projeto. Convém assinalar que todas essas curvas, elas tendem para a superelevação mínima de 2%. Conforme nós falamos, o valor mínimo da superelevação é de 2%. Esse gráfico, ele mostra uma outra tabelinha que nós ainda não falamos, mas ela já convém citar. Ele mostra uma tabelinha que são os limites para adoção de curva de transição. Para cada valor de velocidade, existe um raio mínimo que dispensa a transição. Então, ela pode ser circular simples. Então, por exemplo, para uma rodovia de velocidade diretriz 80 km por hora, a curva só pode ser circular simples se o raio for maior do que 1.200 metros. Caso contrário, ela terá que ter transição enclotóide. Para uma curva com velocidade diretriz de 100 km por hora, a curva só pode ser circular simples se o raio for superior a 1.900 metros. E aqui estão os limites para adoção de superelevação, que nós já mostramos anteriormente. Uma rodovia com velocidade diretriz 60 km por hora e um raio superior a 1.800, a superelevação é dispensável. É dispensável? Não. Ela tem que ter no mínimo 2%. Vamos dar um exemplo para mostrar como isto é simples e fácil. Eu quero determinar a superelevação de projeto de uma rodovia cuja velocidade diretriz é de 80 km por hora, é uma rodovia classe 1 e o raio da curva tem 1.000 metros. Qual a superelevação dessa curva? Para uma rodovia classe 1 e velocidade 80 km por hora, o raio mínimo é de 210 metros. Para 80 km por hora, o coeficiente de atrito, de acordo com a tabela, é de 0,14. E para uma rodovia classe 1, nós sabemos que a superelevação máxima é de 10%. Pronto, então temos todos os parâmetros para entrar na equação da norma. Temos tangente de alfa máximo, temos R mínimo e temos o R. Substituindo os valores, então a superelevação dessa curva será igual a 0,10, que multiplica 2 vezes o raio mínimo, que é 210, dividido pelo raio da curva, que nós queremos calcular, menos 2 vezes, menos o raio mínimo ao quadrado, dividido pelo raio da curva ao quadrado. Efetuando essa conta, nós chegamos que essa curva deve ter uma superelevação de 3,76%. Esse valor poderia ser obtido graficamente. Então, empregando-se o gráfico correspondente à superelevação máxima de 10%, entrando-se com o raio da curva de 1.000 metros e a velocidade diretriz de 80 km por hora, está aqui um pouco menos que 4, que foi o valor obtido. Com isso, nós concluímos o assunto superelevação rodoviária.